um mergulho nos períodos Barroco e Árcade no Brasil. Assim foi a palestra no Núcleo de Documentações e Estudos Históricos, o NUDOC, com a professora Ana Brasil para estudantes dos cursos de licenciatura em Letras, História e Geografia do Centro Universitário de Caratinga. Gravuras de pinturas originais dos principais artistas destes dois importantes momentos artísticos da era colonial brasileira estão expostas junto ao acervo do NUDOC, que está aberto para visitações. Doutor em estudos literários, o professor José Geraldo Batista conhece como ninguém algumas características predominantes destes dois momentos importantes de manifestação cultural no Brasil. Professor, fala um pouquinho para nós dessas características predominantes. Bem, o Barroco ele chegou no Brasil através dos jesuítas e nós tivemos aí uma influência muito grande através da cultura sacra, que é a cultura dos jesuítas. Isso inicialmente, depois considerando o Barroco como uma arte clássica, com a descoberta do minério, né, e do diamante em Minas Gerais, as cidades foram se enriquecendo e houve investimento na questão da arquitetura, né, que isso foi muito bem falado pela professora Ana Saigli na sua palestra, da questão do interior das igrejas, ok? Na literatura, essa manifestação ela se evidencia de uma maneira assim, muito rebuscada, através da poesia, da prosa dos nossos poetas. Por quê? Embora a arquitetura barroca, né, a arte barroca tenha origem na arquitetura, origem italiana, na poesia, na literatura, ela é de origem espanhola, ok? Então, o que acontece? Os grandes poetas que influenciaram nossos escritores foram o Quevedo e o Góngora, que traduz através do conceptismo e do cultismo, ok? Dentro dessa manifestação, a arte barroca, nós temos aí o Aleijadinho. Poderíamos considerá-lo um Leonardo da Vinci brasileiro ou um Michelangelo? Eu acredito que ele seja mais um Michelangelo, né? Porque o Leonardo da Vinci ele andou por várias áreas, né? Já o Aleijadinho, embora ele também fosse quase que um engenheiro, né? Um arquiteto e um escultor, um pintor, mas ele ficou mais nessa questão da arte e no máximo da arquitetura. Então eu acredito que ele seja mais um Michelangelo. O período barroco foi uma das primeiras manifestações artísticas ligado às pinturas, esculturas, literatura e arquitetura no Brasil. A característica predominante no que se refere à arte da pintura era o uso de cores vibrantes, mesclada aos tons pastéis, e as contradições, o escuro com o claro, o céu e o inferno, com nuances de movimento das figuras, que hoje é possível ser acentuada pela técnica do 3D. Já no arcadismo, o ar bucólico, do fingimento, de autores que adotavam pseudônimos e se imaginavam pastores, surgiu na região da Arcádia e também representa um importante momento do período colonial brasileiro. Professor, o que a arquitetura em Minas traz de barroco e árcade? Bom, o seguinte, nós temos que fazer uma distinção desse barroco em Minas Gerais. Quando se estabelece o processo de colonização no Brasil, nós temos um barroco que é litorâneo, né, que ele se dá na costa brasileira e em cidades importantíssimas, né, no aspecto histórico e no aspecto artístico-cultural. Então você pega Olinda, Salvador, o próprio Rio de Janeiro, né, e que tem exemplares da arquitetura barroca, né, da expressão barroca, litorânea, e que se assemelha muito ao barroco europeu, no caso o barroco português, porque foi executado por arquitetos portugueses. Então, é como se fosse uma extensão do que se aplicava à Europa no século XVII. Esse barroco chega no Brasil, ele se interioriza a partir do século XVIII, 1711, que seriam as primeiras cidades de Minas Gerais. Então, você tem essa interiorização como um aspecto da singularidade do barroco. É a partir daí que ele começa a se afirmar como um estilo brasileiro, né, um estilo particular, e começa a conquistar, vamos dizer assim, essa singularidade reconhecida pelo mundo atualmente. Ou seja, o barroco de Minas Gerais seria um dos barrocos mais expressivos do mundo, justamente porque conseguiu
construir essa especificidade, essa singularidade de expressão, né, a partir dessa interiorização. Bom, no caso, em Minas Gerais, a gente vai ter algumas características importantes. Então, dentro da arquitetura, a inserção do ouro, que era uma coisa normal, né, vamos dizer assim, a decoração dos altares com ouro e tal. No caso da expressividade, você teria o ambiente barroco, né, que seria justamente o contraste de claro e escuro, a dramaticidade que o barroco exige, né, para falar da religiosidade, o sofrimento, né, a dor. Então, tudo isso é passado justamente por esse conteúdo barroco expresso na arquitetura e na decoração dessa arquitetura nos altares, nos retábulos das igrejas. Caratinga carrega alguma dessas características na sua arquitetura? Em alguns momentos, em alguns lugares? A arquitetura é um aspecto importante porque ela é basicamente a partir de algumas referências específicas. Então, o barroco já é um pouco disso, né? Ou seja, ele tem referências do grego, referências do romano, referências do bizantino, do gótico, e isso se funde na construção. Então, nós não temos um exemplar específico do barroco. Talvez o que se aproximasse um pouco mais seria a igrejinha de São João, que ela é um pouco jesuítica, né? No sentido que é a construção que vai dar origem ao processo de inserção dos elementos do barroco. O que caracteriza a arquitetura barroca seria justamente a inserção das volutas, dos concheados, né, que aí já remonta justamente para o último estágio do barroco no Brasil, que seria o rococó, né, aquela questão dos ornamentos concheados, o excesso da decoração, uma coisa dessa natureza.